Efésios 5, 22 a 25. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Nós não estamos em texto errado. Alguém poderia pensar, pastor, o senhor disse que ia falar sobre a igreja à noite, e o senhor está falando sobre casais? Não. Embora o texto é usado para casal, o assunto maior é o quê? A igreja. A igreja. Tanto é que a Bíblia nos diz, irmãos, versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Cristo, o cabeça da igreja. Oremos. Nosso Pai querido, damos graças ao Senhor, ó Deus, por essa santa reunião que nós podemos ter. E oramos, Senhor Jesus, que a Tua palavra seja não apenas ouvida, mas compreendida e aplicada em nossas vidas. Sane, ó Deus, dúvidas aos nossos corações. Fortaleça o nosso entendimento. Realmente, ó Deus Pai, estabeleça convicções nos corações acerca, ó Deus Pai, do que é a igreja do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Pela manhã nós falamos, irmãos, que a igreja ou eclesia significa os chamados para fora. Chamados para fora deste mundo. Igreja, nós falamos que não é apenas algo local e igreja não está realmente relacionado apenas em denominação. A igreja, biblicamente falando, ela é o corpo de Cristo. Amém, amados? Deste corpo, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça. Pela manhã eu preguei sobre isso. Nós somos o corpo. A igreja é o corpo. A igreja não é apenas parede. Parede é templo. Denominação é coisas que homens criaram para poder orientar, para poder talvez de uma maneira melhor poder mostrar para as pessoas a definição ou a identidade, mas igreja é o corpo de Cristo e Jesus Cristo, ele é a cabeça. Amém, amados? Nós falamos das duas igrejas pela manhã, a igreja local e a igreja universal. A igreja local é aqueles que se reúnem num único lugar, também tem já uma placa, tem um nome, eles se reúnem e eles fazem parte de um grupo de pessoas ali, naquele local é a igreja local. E tem a igreja universal, que é aquela igreja que é no mundo todo, todos os salvos fazem parte da igreja universal. Falamos da fundação da igreja, que nós lemos hoje pela manhã, em Atos capítulo 2, do 37 ao 47. Naquele lugar havia edificação, havia comunhão, havia adoração e havia evangelização. Amados, uma igreja plantada e orientada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo do Senhor, obrigado, irmãos, ela entende que ela tem algumas obrigações. Eu creio que uma das maiores obrigações da igreja, além de adorá-lo, prestar a glória que o Senhor merece, é a igreja propagar o evangelho do Senhor Jesus. Marcos 16:15, a palavra de Deus nos diz, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi o Senhor quem disse isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois de pregar o evangelho, ainda está na grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 18, poderia projetar para nós, Mateus 28, 18, a Bíblia diz, chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Próximo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é que vai pregar o evangelho, igreja? É a igreja. É a igreja que prega o evangelho. São os salvos. É o corpo de Cristo que prega o evangelho. Quem é que faz discípulo, igreja? Discípulo. Não tem como, irmãos. A Bíblia nos diz, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes,
confiar a homens fiéis e idôneos para também falar a outros. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, se não me engano, versículo 1 ou versículo 2. Nós devemos compartilhar. Então, a função da igreja é pregar o evangelho e a função da igreja é fazer discípulos. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Fazer discípulo não é fácil, irmãos. Ajudar pessoas a serem, de fato, seguidores do Senhor Jesus não é fácil. Por isso, exige um trabalho que vai além da nossa ideia de igreja, que eu faço parte da igreja e eu tenho que ir na igreja, eu tenho que assistir os cultos. Ou eu, como salvo, eu preciso ir aos cultos. Amém, amados? Por quê? O que acontece no culto? Acontece adoração, acontece comunhão, acontece salvação, acontece edificação, acontece restauração, acontece consagração. No culto é uma bênção, amém, amados? Mas tudo o que acontece aqui, e acontece para mim, e me edifica, e me abençoa, e me ajuda, e me sustenta, e me traz alegria, se tudo isso é só para mim, e acabou, não bate com o cristianismo que o Senhor nos apresenta. Porque o cristianismo, irmãos, e um culto de igreja, acontece sim algo em nós, mas esse negócio é tão bom que nos motiva e abre o nosso entendimento para entender, irmãos, que o que nós temos aqui em forma de adoração e ensino e aprendizado é para que a gente coloque lá fora como prática de nossas vidas, para que outros também um dia possam fazer o mesmo que nós fizemos, ou seja, confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, vir para uma igreja, ser instruído, ser discipulado e aí fazer parte de uma igreja do corpo do Senhor Jesus Cristo, cuja cabeça é Ele. Amém, amados? Que Deus ajude-nos a entender essas questões acerca de igreja. Eu estou ensinando aos irmãos nessa noite sobre eclesiologia, ou seja, doutrina da igreja. Não é doutrina da igreja batista. A igreja batista ela tem um regimento interno. A igreja batista ela tem um estatuto que nós nos orientamos por ele. Mas eu estou ensinando doutrina da igreja no que diz respeito à igreja do Senhor Jesus, conforme as escrituras nos apresentam. Amém, amados? É uma obra simultânea. Nós precisamos ouvir do Senhor, converter-se ao Senhor e levar essa palavra a outros. A outros quanto, pastor? A Bíblia nos diz em Atos 1:8, que é tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem é que tem que levar? Como é que nós precisamos fazer isso? Eu gostaria que você olhasse comigo em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Entrou 1 Coríntios 3? O versículo 6 e 7. E eu não vou falar sobre o contexto aqui antes era um contexto de disputa. Uns gostavam mais de um pregador, outros gostavam de um outro pregador, outros gostavam de um outro, achavam que o outro era melhor. E Paulo orienta dessa forma, versículo 6. Eu plantei, Apolo, mas Deus deu crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, ou seja, nem o que rega também é alguma coisa. Mas quem é alguma coisa em toda a história, irmãos? Mas Deus que dá o crescimento. Amém, amados? O maior interessado em crescer ou fazer a igreja crescer é o próprio Deus. E interessante, Deus quer que a igreja cresça, a igreja? Sim ou não? Ele quer. Ele deu Cristo para morrer, para fundar a igreja. Jesus Cristo veio e morreu para todo aquele que nele confessar e recebê-lo, seja salvo e faça parte da igreja. Recebendo o Espírito Santo, unindo-se ao corpo da igreja universal de Deus, nós nos unimos ao corpo, amém, amados? Cuja cabeça é Ele. Pensando nisso, irmãos, olha só, pense no assunto lá no céu. Será que no céu não estava bom? Deus não estava feliz com as coisas que aconteciam lá? Os anjos, a adoração, tudo que estava sendo feito ali. O que é que Deus fez?
o Senhor pensou, eu quero salvar a humanidade. E para salvar a humanidade, Ele deu Jesus Cristo. Eu quero, além de salvar a humanidade, eu quero fazer deles um povo. O Senhor fez isso no Velho Testamento, irmãos, formando um povo, Israel. Aquele que deveria ser a videira, mas não foi. Aí Jesus, lá em João, capítulo 15, nos diz, eu sou a videira verdadeira. E quem estiver em mim, você vai dar fruto. Você vai estar dentro do propósito perfeito que Deus quer para as nossas vidas. Quem é o maior interessado na igreja, irmãos? É Deus. Quem interessa-se pelo crescimento da igreja? É o Senhor. A grande questão é, e nós? Será que nós temos interesse nisso? A igreja de Deus, amém, amados? Aqui nesta igreja, nós temos como pastor eu e agora o pastor Marcos, que pastoreia comigo. Mas a igreja não é nossa apenas. A igreja é de cada um de nós. Nós formamos uma igreja, amém, amados? E não está limitado. Qualquer pessoa que chegar, o Breno chegou, terminou o discipulado já, né, Breno? Graças a Deus. Hoje pela manhã eu expus a ele o nosso desejo, o nosso projeto, lá para a segunda igreja, um projeto socioeducacional. E aí, Breno, poderia orar sobre isso? E, se possível, gostaria de nos ajudar, visto que ele é também, como o Luiz Fernando, alguém profissional da área de educação física, tá bom? Poderia nos ajudar nesse sentido? Pastor, vou orar, tal. Então, há vagas, amém, irmãos? Há vagas. Tem cadeiras vazias, e não é apenas porque, embora temos muitos irmãos enfermos, outros viajando, mas há vagas para mais pessoas virem, para a igreja do Senhor crescer. Amém, amados? Há vagas, há vagas. E Deus está interessado nisso, e eu espero que a nossa amada igreja também esteja. Muito bem, amados, a igreja ela é de Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Edificarei a minha igreja. Jesus, o Filho de Deus, ele deixou a glória que tinha com o Pai, veio a este mundo, veio como nosso representante, veio como nosso substituto, veio para morrer em nosso lugar. Seu nascimento foi um milagre, amém, amados? A sua vida foi um exemplo, a sua morte foi sacrifício, a sua ressurreição foi uma vitória. E tudo isso, irmãos, a missão que Jesus tinha era para plantar a sua igreja. Porém, a Bíblia diz que o Senhor morreu. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Antes de subir, ele disse, vocês vão receber de mim a virtude do Espírito Santo, e vocês ser-me-ão as minhas testemunhas. Ou seja, irmãos, a missão precisa continuar. Amém, irmãos? Continuar. No início eram 12 homens que foram separados e instruídos. Jesus entrou na vida deles, Jesus mudou a história deles, e Jesus muda a história das pessoas mesmo. Amém, amados? Jesus nos muda por completo. Pela manhã eu dei o exemplo de um homem que, ateu, sendo ateu, ele reconhece o trabalho de uma igreja. A igreja, ela tem uma função fantástica na vida de alguma pessoa, e de uma pessoa, ela tem. Louvado seja Deus por isso, amém, amados? Não há igreja perfeita, mas a igreja é uma bênção na vida das pessoas e na sociedade. Jesus, amados, chamou as pessoas, preparou pessoas, capacitou pessoas através do ensino. Pessoas entenderam quem é o Senhor. Amados, de fato, no passado eu era religioso, mas eu não sabia quem era Deus. E foi através da igreja que eu pude conhecer quem é Deus. Quem é Jesus? Você também conheceu através da igreja? Foi através da igreja. Pastor, não, eu fui salvo em tal lugar. Eu sei, mas alguém da igreja, alguém que foi na igreja, alguém que em algum momento da sua vida frequentou uma igreja, ouviu do evangelho, pregou para você, convidou você, você aceitou Jesus e você hoje é salvo. Eu aprendi quem é o Senhor. Eu aprendi o que o Senhor fez. E eu aprendi o que o Senhor espera de nós. Eu tenho, irmãos, através da igreja, a convicção e o entendimento do que o Senhor espera para as nossas vidas. Sabe o que o Senhor espera para nós? Nós somos o coração de Deus para amar os perdidos nessa terra. O perdido não consegue enxergar o amor de Deus. Não consegue. Para o perdido, uma sexta-feira, à tarde, após o trabalho, eles dizem, sextou.
O que isso significa? Vamos para o boteco, vamos tomar uma, vamos nos alegrar, vamos nos divertir, afinal de contas, trabalhamos a semana inteira. Nessa diversão, muitas vezes, eles deixam esposas, deixam filhos, alguns vão além, arrumam alguns quebra-galho para lá e para cá, na ideia de que está tudo bem, porque eu trabalhei e eu tenho a oportunidade de ir. Irmãos, este mundo não conhece o Senhor. Eles não param para pensar que Deus os ama, no sentido de que alguns até duvidam de Deus. Através da igreja, muitas pessoas cresceram em Cristo Jesus. Você é o mesmo desde quando você se converteu? Eu não sou mais. Como pastor, eu já não sou mais. Eu fui duro como pastor. Eu pegando trechos da palavra de Deus, com embasamento bíblico, irmãos, eu fui duro. Eu machuquei pessoas. Eu perdi pessoas que estavam no meu ministério, porque eu, em algum momento, querendo apertar demais, tornei-me um legalista. Eu esqueci que o amor está acima de todas as coisas. Mas eu posso dizer para você, hoje você está vendo um homem diferente daquele homem de 25 anos atrás. E tudo por quê? Por causa da igreja. A igreja é uma bênção em nossas vidas, amém, amados? Os estudos, nós estamos estudando como ser um homem de Deus. Isso é uma bênção. As mulheres, paralelamente, elas estão aprendendo sobre mulheres da Bíblia. Sabe o que nós queremos, eu e a dona Zilda? Fazer com que as famílias realmente se tornem um encaixe perfeito, amém, amados? E se eu perco isso, se eu não estou na igreja, amados, quão mais difícil seria viver neste mundo que nós falamos antes, logo no início do culto, o mundo está mal e vai piorar. Porém, a igreja é como se fosse um oásis no deserto. Agora ficou bom, essa eu vou deixar. Né? Sabe aquele lugar paradisíaco, né? No deserto. Está tudo seco, tudo. Mas você olha, você vê aquelas palmeiras, né? Aquele riacho de água cristalina. Né? Não precisa nem de ar-condicionado. Isso é a igreja neste mundo mau. E que Deus ajude-nos, não apenas saber essas coisas, irmãos, valorizar isso. Amém, amados? São vários os níveis de envolvimento de uma igreja. A igreja precisa estar empenhado em pregar o evangelho, em discipular pessoas, em acolher pessoas, em treinar pessoas, ajudar pessoas a se amadurecer na vida cristã, treinar líderes para o serviço do Senhor. Amém, amados? A igreja não pode ser um lugar apenas de gostoso para se frequentar. E eu não quero ser deselegante. Você falou, pastor, que o senhor foi duro no passado, o senhor está sendo deselegante, chamando-me apenas de um frequentador de igreja. Eu quero dizer, eu quero que você vá além de frequentar a igreja. Sempre há alguma coisa, irmãos, que nós podemos fazer. Sempre há. Se você parar e pensar, você pode sentir, olha, eu talvez eu não consigo pregar, mas eu posso entregar um folheto. Eu posso ligar para alguém. Essa semana, e isso também eu sei que não, né? Você sabe que eu sou mole, eu choro mesmo. Eu vi que uma professora teve a iniciativa de pedir para os seus alunos ligar para os seus pais na hora, para sua mãe, e falar, mãe, eu queria que a senhora soubesse que eu te amo. E aí eu chorei que nem criança. A iniciativa daquela professora, eu imagino, foi uma coisa fantástica. Tanto para aqueles alunos, aqueles filhos, quanto para os pais que receberam. Então, amados, às vezes coisas simples, pequenas, mas nós podemos fazer. Amém ou não, igreja? Então, podemos ir além da ideia de eu frequento tal igreja. Não, eu faço parte daquela igreja. Aquela igreja é a minha igreja. Ela não é perfeita, mas ela é a minha igreja. Eu sou uma parte dela. Isso é muito importante, irmãos, porque quando eu penso, eu sou parte da igreja, eu entendo que se eu saio da igreja, a igreja não é a mesma. Literalmente falando. E não é porque eu sou o pastor ou eu sou qualquer coisa. Não, a igreja não é a mesma, faltando partes.
que é a igreja? Você se lembra o pensamento? A igreja é o corpo de Cristo. Pense em um corpo faltando uma mão. Ele deixou de ser corpo? Não quero, não é pegadinha. Não, ele não deixou. Ele continua sendo um corpo, porém ele é um corpo mutilado, que vai ter algumas deficiências. Você dá a mesma tarefa para alguém fazer, que depende de mão. Coloca linha na agulha, e uma pessoa tem mão e a outra não tem. Não vai ter mais dificuldade? Claro que vai. Eu não preciso dar mais exemplos, mais informações, mas você consegue pensar sobre isso. Amados, que Deus ajude-nos a pensar sobre isso. A igreja que eu faço parte, é minha igreja. Eu não apenas frequento, não é um lugar que eu gosto de ir e estar, embora seja, não, mas é a minha igreja. Eu quero estar lá. O dia que eu estou lá e eu não vejo alguém, eu fico triste. O que aconteceu com meu irmão? Hoje eu fiquei, cadê o fulano? Será que cadê o ciclano? Porque são pessoas que não costumam faltar de culto nenhum. E eu olhei e falei, cadê? Silvio, você está sabendo? Alguém mandou, falou para mim isso, tal, falou. Aqueles que são assíduos, mas tem alguns que não, que apenas frequentam. O meu desejo é que todos nós realmente fôssemos assíduos. A igreja é algo muito especial para a minha vida. Amém, amados? Que Deus ajude-nos. O meu desejo, irmãos, é que toda pessoa que frequenta torne-se realmente alguém mais do que membro, mais do que congregado. É alguém que realmente eu me submeto. Eu quero fazer parte desta igreja. Olha comigo Efésios capítulo 4, versículo 12. Aqui em Efésios 4, 12, irmãos, há um retrato tão especial da igreja, tão especial de uma igreja. A Bíblia nos diz, eu vou ler o 11 também. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Dias atrás, ensinando sobre os dons espirituais, nós passamos por esse texto, e eu disse, como Deus é especial. Ele deu dons especiais para as pessoas, para que as pessoas possam usar para a edificação da igreja. Não apenas para as pessoas que estão assentados e sendo beneficiados pelo ministério da palavra, mas também Deus preparou pessoas para poder cuidar das pessoas. Uns serão profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, doutores. Na mente de Deus, irmãos, por que Deus deu igreja? Por que Deus deu liderança para a igreja? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Para o quê, irmãos? O que é o corpo de Cristo? É os salvos, é a igreja. O que Deus quer para a igreja? A igreja edificada. Uma igreja edificada, solidificada, fortalecida. Amém, amados? Este é o desejo de Deus. Eu estou dando homens para poder pregar e ensiná-los para que vocês sejam aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Até que ponto Deus quer isso? Até que, o que diz a Bíblia? Alguns. Está na sua Bíblia todos? Até que todos cheguemos à unidade e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nosso referencial é Cristo. Amém, amados? A ideia de Deus é que todos nós sejamos aperfeiçoados e nós cheguemos à estatura de quem? Do pastor Alexandre. O dia que nós formos como o pastor Alexandre, a gente pode desacelerar um pouquinho, é isso? É Cristo. Nossa referência é Cristo, amém, amados? Nós nivelamos por baixo. Nós temos a tendência de dizer, bom, eu não sou tão atuante assim na igreja, mas eu ainda faço mais do que aquele outro que não faz nada. Mas nós somos espertos, né? Quase que eu errei a concordância, dona Zilda. Nós somos espertos. Qual que é a nossa referência? É Cristo.
o Senhor quer que nós sejamos aperfeiçoados até que nós chegamos na estatura de Cristo. Continua a ler para os irmãos. 14. Para que não sejamos mais meninos, levados em roda por todo o vento de quê? O que é que nós estamos estudando nessa noite? Doutrina, eclesiologia. Se nós não formos aperfeiçoados, se nós não formos treinados, se nós não formos ensinados, se o nosso alvo não é Cristo, irmãos, o que nós vamos fazer? Nós seremos como meninos inconstantes, crianças, levado em roda por todo o vento de doutrina, que pelo engano de quem? Dos homens, que com astúcia enganam, diz a Bíblia, fraudulosamente. Rapaz, o negócio igreja é um negócio bom. Vocês sabiam disso? Você não sabia? É bom. Tem gente que está comprando avião, compra fazenda. Tem gente que, eu esqueço o nome, fala, criou franquia. O cara tornou-se popular, ele criou o nome de uma igreja e ele estabeleceu franquias no país e fora do país. O técnico de som que veio regular o som para nós, ele disse, a igreja que eu frequento, nós pagamos 10% de franquia. E eu não vou falar da denominação. E mais outro tanto pelo direito de imagem. Sério, sério. É franquia. Dá dinheiro, irmãos. É claro que dá. E o povo, meninos inconstantes. Porque cria-se algumas igrejas que não é tão diferente do mundo. Quando nós nos convertemos, o Senhor fez o que, irmãos? O que é a igreja? Chamado, tirado do mundo. Trouxe. É um povo especial. É um povo que vai aprender a amar, respeitar e cultuar a Deus conforme os padrões de Deus. Amém, amados? O que é que instituições, eu não posso nem chamar de igreja, mas instituições têm feito? Vamos fazer algo que fala na Bíblia, fala em Deus, fala em Jesus, e mais, criar algumas situações que realmente amarram as pessoas e prendê-los num ambiente igreja, entre aspas. E aí muitos gostam daquele lugar e se identificam. Porém, pela manhã nós falamos, Jesus nos fala em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por... Não é instituição, não é a Batista Independente, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Só por Ele, só por Ele. Mas a ideia de igreja, e igreja ser estabelecida, e igreja ser aperfeiçoada, é até que todos cheguem à unidade da fé, e completem-se como corpo, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é Você lembra lá de Efésios capítulo 5, versículo 23? Assim como o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Qual é o desejo de Deus, irmãos? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é quem? Cristo, do qual todo o corpo, o que diz a Bíblia, irmãos? Todo o corpo igual. É assim? É bem ajustado. E ligado pelo auxílio das juntas, segundo a justa operação de cada, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Entendeu, igreja? Não está falando que nós somos iguais, mas tem que estar falando que nós devemos ser
ajustados. Amém ou não? Ajustados. Todo o corpo bem ajustado. A igreja, nós pensamos em missões. Amém, amados? A igreja só tem que pensar em missões e investir tudo em missões? Não, nós temos que pensar também em providenciar de alguma maneira conforto para os irmãos e para as pessoas que chegam à igreja. Nós temos que pensar que antes de fazer missões lá aos confins da terra, embora precisa ser feito, nós temos que fazer missões também aonde? Em Jerusalém. Agora pensar, não, então nós vamos alcançar Serrana primeiro, para depois nós alcançarmos o mundo, está certa essa visão? Não, é simultâneo. Então tá bom, nós vamos fazer simultâneo, nós precisamos evangelizar, tá bom. Então o evangelismo, só vale o evangelismo na Santa Casa? Não. Mas tem que alguém lá pregar na Santa Casa? É claro que tem. Mas no sábado à tarde, tem que pregar também? É claro que tem. E nas escolas, tem que pregar também? É claro que tem. Mas você já imaginou se nós concentrarmos todos os esforços e o trabalho por um só lugar? Houve tempos que a ideia de alguém aqui era apenas ministério infantil. Quase que desvinculando o ministério com a igreja. Está errado? O ministério, irmãos, todo o corpo ele é igual? Mas o corpo ele é ajustado. Ajustado. O corpo bem ajustado. Uns vai para a penitenciária, outros vão para a Santa Casa, outros vão para o UPA, outros vão para as ruas, outros marcam visitas. Marcam visitas. Outros vão em outro lugar, outros vão. Mas a igreja tem que estar movimentando. Amém, amados? Eu estou lá em casa preparando mensagem, de repente eu acesso as câmeras da igreja, o que é que eu vejo? Pessoas que nem congregam conosco, nos ajudando na limpeza da igreja. Dias atrás, quase chorei lá em casa vendo alguém que nem congrega conosco, mas ele vem limpar a igreja para nós. Você nem sabe disso. A gente chega aqui, a igreja está limpinha. E tem gente vindo limpar a igreja para nós. Já pensou chegar e a igreja está suja? É terrível, não é verdade, irmãos? A igreja, ela é um corpo, amém, amados? E um corpo que trabalha bem ajustado. Pensa, e eu não tenho tempo para ir lá em 1 Coríntios e ler para você o texto. Lá Deus usa essa expressão. Se todo olho, ou se todo corpo, quiser ser olho, não é uma coisa absurda? Já pensou num corpo, olho para todo lado? Parece coisa da Marvel, né? Aqueles desenhos, aqueles filmes. Nariz. Se ainda for um nariz bonito, tudo bem, mas Deus for um nariz. Se todo corpo for orelha, né? Se todo corpo for... Não é, irmãos. E olha, a orelha, ela é certinho do jeito que é, não é verdade? O olho, os cílios, né? Já pensou? Já percebeu quando vem um mosquitinho de uma vez, você consegue barrar ele? Você nem imaginava que você era tão esperto. Para que tem os cílios nos olhos? Para barrar. É uma proteção nossa que Deus deu para nos guardar. Irmãos, já pensou 100? Já pensou 100? Todo membro do nosso corpo é especial. Aqueles que quase você não vê, é especial. Quando um conjunto de células, eles começam a agir-se ou comportar-se de uma maneira desordenada, isso pode virar um câncer. Irmãos, se o nosso corpo precisa estar bem ajustado e cada uma das partezinhas faz com que aquilo seja um corpo e aquele corpo seja uma bênção para alguém, assim é a igreja do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, não podemos apenas pensar, eu frequento uma igreja. Não. A mensagem nessa noite é um desafio. Abrace a sua igreja como sendo a tua igreja. E eu quero ser parte, eu quero viver isso. Eu quero empregar a minha vida. Eu não vou omitir. Eu não quero mancar, eu não quero que o corpo de Cristo manque por mim. E eu não vou sair daqui também. Eu quero fazer o quê? Cumprir aquilo que Deus espera para a minha vida. Aonde eu estou. E eu espero que seja aqui conosco, na Igreja Batista Independente em Serrana.
até a irmã do Denilson, se quiser mudar para Serrana, a senhora é bem-vinda e venha ser membro conosco. E vamos servir a Deus e vamos trabalhar para o Senhor. Amém, amados? Cada um de vocês. Eu espero que eu tenha sido muito, além de honesto para com a palavra, alguém claro e desafiador a você a querer unir-se conosco. E eu não estou repreendendo os que frequentam, louvado seja Deus pela tua vida, por frequentadores, mas o meu desejo, o meu coração é que todos se envolvam com a igreja e sirvam a Deus para a glória de Deus e para o bem da igreja. Amém? E para o bem seu também, porque não tem coisa mais gostosa e satisfação, coisa prazerosa, irmãos, do que nos sentir útil no serviço do Senhor. Isso é muito especial. Nosso Pai, nosso querido Deus, ajude-nos, ó Deus, a entender o valor de uma igreja. Senhor, hoje eu vivo, a minha vida está toda ela envolvida com as coisas do Senhor, com a igreja. Eu sei que eu sou o pastor, mas se eu não fosse pastor, eu continuaria a estar envolvido com uma igreja. É uma bênção. É uma bênção trancar a nossa casa e pegar os nossos filhos e dizer nós vamos para a igreja. É uma bênção os ensinamentos, a comunhão, as instruções, as correções. Como é uma bênção. Como é bom, ó Deus, falar do Senhor. Como é bom ser bênção na vida de alguém. Levar alguém ao conhecimento do Senhor. Ajudar alguém a caminhar na fé. Deus, quantos adultérios o Senhor não livrou por causa do trabalho de irmãos aqui na vida de pessoas. Quantas coisas terríveis pessoas não se livraram por causa do trabalho, do empenho, do envolvimento da igreja do Senhor. Ó Deus, continue trabalhando em nossas vidas e ajude-nos sempre a ser um corpo bem ajustado, servindo ao Senhor. A igreja é uma bênção. Que o Senhor use as nossas vidas para de fato abençoar outros. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.